Chamados para pregar o Evangelho. Parte 5. E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Por mais feliz, alegre ou despreocupado que se mostrem, a grande maioria dos seres humanos estão caminhando para a destruição eterna, pelo fato de estarem separados de Deus. Mas Deus ama o homem e enviou seu Filho com o propósito de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a boa e verdadeira notícia de alegria que nós temos encargo de transmitir a todas as pessoas, aos nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de escola ou de lazer. Não importando a nossa idade, condição social, a nossa raça, todos nós temos a boa mensagem e devemos propagá-la sempre a todas as pessoas. Paulo disse em Romanos 1,15: E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Pois Paulo sabia que todos fomos chamados para pregar o Evangelho. E eu tenho hoje uma pergunta para você. Você vai ficar de fora? Bendito Deus, Criador de todas as coisas. Neste momento nós declaramos o nosso amor ao Senhor e queremos pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a estarmos atendendo à grande comissão, que é anunciar o Evangelho. Que a gente venha entender, Senhor, que nós estamos aqui na terra para fazer com que o conhecimento do Senhor possa chegar a todas as pessoas, porque sabemos que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Nos ajude, Senhor, a sermos obedientes à Tua palavra, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Pai do Senhor, queridos, estamos no 5º vídeo da série Chamados para pregar o Evangelho. E sobre a prática do evangelismo pessoal, falaremos sobre como se comportar ao pregar o Evangelho. Glória a Deus! Como se comportar ao pregar o Evangelho. No livro de Marcos, na carta de Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 5, Pedro fala algo interessante para nós. Ele diz: Antes santificai ao Senhor Deus em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o que nós devemos fazer? Como nós devemos nos comportar ao pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, santificar ao Senhor em nosso coração. Esse é o primeiro ponto da nossa meditação. Santificar ao Senhor Deus em nosso coração é reconhecer o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Quando estamos diante de alguém, nossa família, nossos colegas, nossos amigos, pregando o Evangelho, devemos entender que estamos, em primeiro lugar, honrando a Deus através da obediência ao seu mandato, não é? Então, como a gente se comporta no momento em que nós estamos pregando o Evangelho? Interiormente, espiritualmente, nós vamos estar com a consciência de que estamos fazendo algo que está agradando ao coração do Pai, não é? Então você vai estar pregando o Evangelho, seja para quem quer que seja de que forma for, mas você vai ter consciência, em primeiro lugar, de que você está agradando a Deus. Sabe, aquele sentimento dentro de nós: estou fazendo algo aqui que eu sei que está trazendo alegria ao coração do meu Pai Celestial. Jesus falou no livro de Lucas,
capítulo 6, versículo 46, o seguinte: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando, o que eu vos digo? Muita gente chama Jesus de Senhor, mas poucas pessoas obedecem ao que Ele mandou, né? Ele não quer, Deus não quer de nenhum de nós uma religião vazia de significado. Nós precisamos ter consciência daquilo que a gente faz. A religião cristã, né, o fato da gente estar com Deus, estar servindo ao Senhor, de ser filho de Deus, é algo cheio de significado. Não é vazio, não é apenas algo nominal, não é? Mas você tem que ter consciência do que você está fazendo. Se você chama Jesus de Senhor, então você deve obedecer às palavras dele. E uma das palavras que ele nos deixou é esta: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele manda nós pregarmos o evangelho. Quando ele fala a todo mundo, isso inclui o seu colega de trabalho, o seu colega de escola, isso inclui o seu parente que está próximo, os parentes que estão longe, isso inclui as pessoas que fazem parte do seu grupo do WhatsApp, entendeu? Isso inclui todos. O Senhor mandou-nos pregar o evangelho a todas as pessoas. E quando a gente atende, quando a gente obedece, quando a gente faz isso que Ele mandou, então a gente vai estar glorificando a Ele, não é? Vamos estar santificando, falando: Jesus, Tu é realmente o Senhor da minha vida. Eu estou aqui, né? Mesmo que eu me sinta despreparado, mesmo que eu me sinta que não vou conseguir, mas eu vou em Teu nome, eu vou fazer isso em Teu nome, porque eu sei que o Senhor quer que eu faça. Jesus, quando fez aquela oração, no capítulo 17 de João, no versículo 4, a oração sacerdotal, ele falou uma palavra muito interessante. Ele disse assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Ou seja, Jesus está dizendo: Pai, quando eu fiz a obra, quando eu terminei a obra, eu demonstrei de fato que eu glorifiquei o Senhor. Então é a mesma coisa conosco. A gente precisa estar obedecendo a Deus no sentido de pregar o Evangelho, de falar. A gente não pode deixar de falar e de pregar o Evangelho. Assim a gente vai estar glorificando ao Senhor. Mas tem as situações que acontecem, né? Se nós não formos bem recebidos, ou até mesmo se formos agredidos no momento em que estamos pregando o Evangelho, nós devemos ter a consciência de que estamos fazendo a vontade de Deus. O nosso coração se encherá de alegria, pois o Pai estará sendo santificado em nosso coração. Porque muitas vezes a gente acha que a gente só vai agradar a Deus quando a gente tem sucesso, né? Entre aspas, né? Se a gente for bem recebido pelas pessoas a quem nós vamos estar anunciando o Evangelho. Às vezes as pessoas não querem, às vezes eles querem, não entendem, né? Eles não entendem o que nós estamos tentando fazer. E se a gente ficar tendo apenas a visão no homem, nas pessoas, apenas a visão no trabalho em si, não é? A gente vai ficar entristecido, a gente vai ficar frustrado. Mas se a gente for, não é, sabendo que a gente está cumprindo a vontade de Deus, seja a pessoa aceitando ou não, então, mesmo que nós sejamos agredidos, a gente vai ficar feliz, porque o nosso coração vai estar consciente de que a gente está fazendo a vontade de Deus. Veja só esse exemplo. Em Atos, no capítulo 5, versículo 41, os discípulos, eles foram presos, não é? Eles foram chamados na presença do conselho dos sacerdotes, os anciãos de Jerusalém, pelo fato de eles estarem pregando, e eles foram açoitados, e eles foram aborrecidos ali naquela hora, injuriados. As pessoas os xingaram, não é? E quando eles se retiraram da presença daqueles que eram opositores deles, né, da presença do conselho, eles não saíram entristecidos, não saíram cabisbaixo, não saíram deprimidos, não saíram
frustrados, não, eles saíram regozijando-se do fato de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, entendeu? Porque o negócio deles era agradar a Jesus, não importava o que as pessoas pensavam, entendeu? A gente deve amar, sim, as pessoas, a gente deve sofrer, chorar, porque elas não querem, isso é prejudicial para eles, não é? Mas, em primeiro lugar, nós devemos ter alegria, porque saber que a gente está cumprindo a vontade do nosso Deus, aleluia. Então, como que a gente deve se comportar? Primeiro ponto, a gente deve ter consciência em nosso coração de que nós estamos fazendo o que agrada o coração do Pai. Glória a Deus. Segundo ponto, como se comportar ao pregar o Evangelho? Bem, agora vai estar direcionando-se aos homens, né? O primeiro é Deus, santificar o Senhor no seu coração. O segundo ponto é direcionado aos homens. Nós devemos sempre estar preparados para pregar o Evangelho. Tá? A gente sempre deve estar preparado. Vamos ver. Está preparado. Se você orar pela manhã, tá? Pela manhã você ora, você apresenta. Veja só essa oração que o salmista Davi fazia, né? No capítulo 5, versículo 3 do livro de Salmos. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Né? Em outras versões, fala e ficarei esperando. Então, se você pela manhã ora a Deus a respeito de você ser um instrumento de Deus para que as pessoas possam ser reconciliadas com Deus através de você, se você orou pela manhã, você buscou a Deus pela manhã e você durante o dia você fica vigiando, você fica esperando para saber quem é a pessoa, como você vai fazer, então você vai estar preparado. Na hora que a pessoa chegar, o Espírito Santo vai falar com você, olha, é com essa pessoa que você vai falar, entendeu? Então pela manhã, ore, apresente a Deus a sua oração e vigie, e fique esperando, fique aguardando, não é? E também, se você estudar a palavra nesse sentido, né? Você estudar a palavra, é claro, você vai estudar a palavra para você se alimentar, você vai estudar a palavra para você ficar robustecido, fortalecido, teu espírito ficar vivo, se manter alerta diante de Deus, mas também você vai estudar a palavra para você ter o que falar, entendeu? A boca fala aquilo que o coração está cheio, não é? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você estudar a palavra, né, você vai ter o que falar, você vai estar preparado. Veja bem, Malaquias, capítulo 2, versículo 7, diz assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Infelizmente, a igreja deixou entrar nos seus quadros a ideia do crero e do leigo, né? O crero e o leigo. O crero geralmente é chamado de sacerdote e o leigo é aquelas pessoas que não são sacerdote. Só que na nova aliança todos são sacerdotes. Todos são sacerdotes. Não é apenas o padre ou o pastor que são sacerdotes, não. Todos são. A Bíblia Sagrada fala lá em Apocalipse 1:5 que Jesus nos ama, o Pai nos ama e com seu sangue nos libertou e nos constituiu um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes para o nosso Deus. Entendeu? Então nós somos um reino de sacerdote, a igreja é um reino de sacerdote, é um reino sacerdotal. Todos somos sacerdotes. Então, os teus lábios, como sacerdote, devem guardar o conhecimento. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com as coisas, com as suas conversas, com as pessoas, né? Da sua boca, as pessoas devem buscar a lei, porque você é
o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Você era o mensageiro, você é o sacerdote. Então você precisa estudar a palavra, se encher da palavra, para você ter o que falar. Eu tenho que falar com meus colegas, né, de trabalho, eu tenho que me encher da palavra para eu ter o que falar para os meus colegas. Eu tenho que me encher da palavra para eu ter que falar com as pessoas que vêm na minha loja comprar alguma coisa, né? A pessoa onde eu trabalho, é claro que você não vai ficar usando o seu trabalho, né, para falar, e o seu patrão de repente pode ter problema com relação a isso, mas você pode lançar pequenas pérolas. À medida que você vai conversando com a pessoa, você pode ir lançando pequenas pérolas. O Espírito Santo vai estar falando. Você está fazendo uma venda, está promovendo ali um negócio, uma venda, as pessoas vão te ouvir, entendeu? E na hora, se você estiver ligado ao Senhor, você vai falando e as pessoas vão recebendo. Não precisa ser muita coisa, somente aquilo que o Espírito Santo mandar falar. Então você precisa estar preparado, através da oração e através da leitura da palavra. Veja bem que coisa interessante. Se você intencionalmente se posicionar diante das situações das pessoas, veja bem o que aconteceu com uma menina que trabalhava numa casa, que ela foi levada como serva. Ela era uma presa de guerra, entendeu? Ela foi levada, houve uma guerra e eles levaram presa uma pessoa, uma menina. E essa menina ficou trabalhando na casa do general Naamã, né? Vamos ver. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então ela era escrava, uma pessoa que era escrava, uma menina. E esta menina disse à sua serva: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja bem, ela estava lá como podia estar amargurada, podia estar entristecida, deprimida, porque ela foi levada como escrava. Mas ela tinha consciência de que ela conhecia o Deus vivo, entendeu? Aí o que ela fez? Falando a respeito do Naamã, que era um homem leproso. Ela disse assim: olha, se esse homem, se o meu senhor aí, né, o Naamã, estivesse diante do profeta, o profeta é o profeta Eliseu, ele o restauraria da sua lepra. Veja só que tremendo e que lindo, queridos. Como é que pode? Esse homem foi, a história diz que esse homem foi lá e ele mergulhou 7 vezes, né? O profeta mandou ele mergulhar 7 vezes, ele mergulhou e ficou curado. Agora, Deus honrou quem? Honrou o general, honrou o profeta, ou honrou a fé daquela menina? Se você se posicionar diante de Deus, você pode orar pela cura e pela solução do problema da pessoa que você está evangelizando. Pode ser o seu patrão, pode ser uma pessoa, um transeunte, né, no BRT, o que está acontecendo muito, graças a Deus, na nossa igreja. As irmãs que estão ouvindo essa palavra e dando crédito, Deus está honrando elas, porque está fazendo elas ganhar alma, entendeu? Então você pode orar pela cura e pela solução do problema, porque Deus vai te honrar. Veja bem essa palavra que está lá em Marcos 16, 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Os sinais vão seguir, os sinais vão acontecer. Essa questão de cura e de libertação está dentro do contexto da pregação do Evangelho. Jesus falou: você vai pregar o Evangelho, quem crê será salvo, quem não crê vai ser condenado, mas os sinais vão acompanhar você, se você crer. Se você crer e pregar, os sinais vão seguir. Você vai expulsar demônio, você vai curar enfermo, você, se beber coisa mortífera, não vai acontecer nada, entendeu? No exercício da pregação do Evangelho, Deus vai te honrar. Milagres tremendos e maravilhosos vão acontecer, entendeu? Você só precisa intencionalmente se posicionar. Você ter consciência de que você é um prestador do reino de Deus, um agente do reino de Deus.
você saber que você é um sacerdote do Deus Altíssimo, você saber que você é uma pessoa que está trabalhando para a reconciliação do homem com Deus, né? Você é um agente desse trabalho de reconciliação. Então, o que vai acontecer? Os sinais vão seguir você. Deus vai te honrar. Você pode orar, você pode determinar a cura para a pessoa, porque Deus vai te honrar. Porque Deus quer salvar as pessoas. A palavra fala que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a questão dos sinais é para fazer com que aquilo que você fala, que você vai falar, tenha mais crédito, entendeu? Então você vai falar, você vai. No livro de Atos fala que o Senhor, a cada dia, confirmava as palavras que os irmãos falavam através dos sinais que se seguiam, entendeu? Eles iam, pregavam e Deus vinha com os sinais. Então a gente precisa se posicionar. Estar preparado é ter intenção, né? Você vai estar, estou no meu trabalho, a intenção minha de estar lá é ganhar a minha patroa para Jesus, a minha intenção é ganhar o meu patrão para Jesus, a minha intenção é ganhar meus empregados para Jesus, a minha intenção é ganhar os meus clientes para Jesus, a minha intenção é fazer a obra de Deus. Você precisa estar. Terceiro ponto, como se comportar ao pregar o Evangelho. Então a gente viu o primeiro ponto, que é você vai ter consciência de que você está fazendo algo para Deus, né? O segundo ponto, você viu que é você se posicionar, você orar, você se preparar, né? E o terceiro ponto é você responder com mansidão e temor. A pessoa, entendeu? Você vai conversar, você não vai entrar em briga, você não vai entrar em discussão. Se a pessoa quiser falar mal do pastor X, ou do irmão Y, ou do diácono tal, você não vai entrar nessa, não entra Você tem que estar atento, vigilante, você não pode entrar, porque Satanás vai tentar te instigar para falar mal de alguém, entendeu? Você vai responder, você não vai brigar, você vai responder com temor, com mansidão e temor. Esse temor é diante de Deus, tá? E mansidão diante dos homens, mas temor diante de Deus, com as coisas que você vai falar, com a sua resposta, com a sua reação, da maneira que você vai agir. Veja bem, ao pregar o Evangelho, você tem que entender que ao servo do Senhor não convém contender, brigar, entendeu? Não convém brigar. Você não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, se a pessoa começar a brigar, você mantenha calma, entendeu? Mantenha calma. Se ele começar a brigar, te xingar e tal, o Espírito Santo falar assim, cala sua boca e fique parado aí só ouvindo. Ou o Espírito Santo falar assim, meu filho, abençoe a vida dele e segue em frente. Entendeu? Então, o Espírito Santo vai te direcionar, mas você não deve contender, porque ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Você precisa ser manso, não é? Você precisa ser pacífico, não ser uma pessoa beligerante, não é? Uma pessoa que fica brigando, você quer forçar a barra, né? Tem gente que tenta forçar a barra em cima da esposa, do marido, né? Dos filhos. Dos filhos é diferente, porque você tem autoridade sobre os filhos, então você vai fazer valer a sua autoridade, entendeu? Mas não diante das pessoas que estão fora, você não pode usar de contenda para com eles. Também a ira do homem não opera a justiça de Deus. Em Tiago 1,20. Tiago 1,20 ele fala, não adianta, você vai brigar, a sua briga não vai produzir a justiça de Deus. Então, ao pregar o Evangelho, faça isso com mansidão, bem? E em temor, mas o temor é diante de Deus, tá? Temor diante do Senhor para você não fazer algo que vai desagradar o coração do Senhor, não é? E diante dos homens, mansidão. Olha só, as vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Colossenses 4, versículo 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente,
e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, é isso. Às vezes a gente fica preocupado porque acha que não sabe como falar, né? Não sabe como se expressar. Aí a palavra do Senhor diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus. Naquela parte que a gente fala de orar pela manhã, ore a Deus para que o Senhor te dê a sabedoria necessária para você poder falar o que tem de falar. Amém? Dependa do Espírito Santo ao pregar o Evangelho. O Espírito Santo justamente ele está aqui na terra, né? E ele nos dá o poder. Ele está na terra para edificar um corpo para Cristo, né? O corpo de Cristo, perdão, não é um corpo para Cristo, mas o corpo de Cristo. E para preparar a noiva ele está. Agora, ele está dentro de nós para fazer isso. Mas para o trabalho, Jesus falou que ele está sobre nós, não é? Ele diz assim: e recebereis sobre vós o Espírito Santo, e então ser-me-eis testemunha. O Espírito Santo está sobre nós para nos fazer ser testemunha. Você vai ser testemunha pelo poder do Espírito. Amém? Veja bem o que Jesus ensinou no livro de Mateus, no versículo 10, capítulo 10, Mateus 10, versículo 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Veja só que tremendo e que maravilhoso. A capacidade que Deus dá vem através do Espírito. É uma ferramenta, ele é uma pessoa, na verdade, mas ele nos capacita para podermos estar fazendo a obra que o Pai quer que nós façamos. Amém? Então dependa do Espírito. Agora, um cuidado que nós devemos ter. A dependência do Espírito é para nos fazer lembrar do que Jesus nos ensinou. Entendeu? Porque tem gente que fala assim: então não vou ler a Bíblia, então não vou orar, quando chegar na hora o Espírito Santo vai dar o que falar. Olha, você toma cuidado, porque Jesus falou que o Espírito vos ensinaria, vos faria lembrar de tudo que eu vos tenho falado, não é? E a gente vê muita gente com dificuldade, falando um montão de besteira, às vezes, quando vai pregar o Evangelho. E isso daí, você na internet, se encontra tanta gente falando coisas que não são bíblicas, né? Não tem base bíblica. Por que que as pessoas falam isso? Porque o que há de abundância no seu coração é disso que fala a boca. Entendeu? O Espírito não tem a ferramenta para usar na vida dele, porque ele não deixa. É através da palavra de Deus que você vai ser edificado e você vai ser cheio do Espírito para você falar para as pessoas, entendeu? Porque senão você vai ficar falando besteira. Porque do que há na abundância no coração, disso fala a boca. A gente tem, isso está em Mateus capítulo 12, versículo 34. A gente tem muitos testemunhos, né? Que é chamado de testemunho, é o testemunho que entristece. Muitos testemunhos que a gente vê por aí de pessoas que não leem a palavra, não estudam a palavra e vão pregar, vão falar e tal, e eles falam muita besteira, acaba envergonhando mais o caminho, né, do Senhor. Paulo, ele fala para Timóteo o seguinte, no 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja bem que lindo. Procura apresentar-se a Deus, não é? A Deus. Tem gente que fica assim: não, se o pastor perguntar, ou se o irmão falar. Não, Jesus está falando: olha,
procura apresentar-te a Deus em primeiro lugar. No seu coração tem que estar Deus em primeiro lugar. E depois as pessoas. Então procura apresentar-se para Ele como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tá? Você vai estudar a palavra, você vai ler, mas não é para se mostrar para as pessoas, mas para o Senhor, para Ele ter a ferramenta dentro de você que Ele possa usar para salvar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Agora a gente vai passar a algumas refutações de algumas desculpas e objeções que as pessoas fazem ao Evangelho. Veja bem, a pessoa fala assim, para mim não há solução, Deus não me aceita, sou o pior dos pecadores. Quando a pessoa falar isso, você pode usar, tem diversos versículos que a gente pode usar, mas eu separei aqui alguns. Eu separei, na verdade, para cada objeção, eu separei um. Mas tem diversos versículos. À medida que você for estudando a palavra, Deus vai te dando. Se a pessoa falou isso, que não tem solução para ela por causa dos pecados dela, que ela está oprimida por causa dos pecados, então você vai dizer para ela o seguinte, olha, Deus diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 8, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz, venham cá, vamos discutir este assunto. O Senhor Deus fala para a pessoa, os seus pecados te deixaram manchado de vermelho escuro, que é a escarlate, mas eu os lavarei, diz o Senhor, e vocês ficarão brancos como a neve, branco como a lã. Entendeu? Você vai dizer, olha, Deus pode salvar o pior pecador. O apóstolo Paulo também, que ele falou que ele era o pior dos pecadores. Então, basta a pessoa querer. Se a pessoa querer, Deus está disposto a perdoar. Amém? Vamos ver aqui uma outra desculpa que as pessoas dão. Eu vou me regenerar primeiro e depois eu vou a Cristo, Não sei se você já ouviu, mas tem gente que fala assim, não, mas eu fumo, Eu vou largar de fumar primeiro e depois vou para a igreja. Vou largar de beber primeiro e depois vou para a igreja. Vou parar de adulterar primeiro e depois vou para a igreja. Vou deixar de fazer isso, fazer aquilo outro primeiro e depois ir para a igreja. Olha, ninguém consegue melhorar o seu estado espiritual longe de Deus. Essa é o que você vai falar para a pessoa. Ninguém consegue melhorar o seu estado espiritual longe de Deus. Jesus falou em Mateus 9,13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Entendeu? Então Jesus não veio chamar aqueles que se acham justos, aqueles que se consideram justos. Na verdade, Jesus veio chamar aqueles que são pecadores. São esses que o Senhor está resgatando. Entendeu? Você tem consciência do seu pecado? Você tem consciência de que você é pecador? Então, Jesus te salva. Jesus te salva. Vamos ver a outra, mais uma desculpa aqui, que as pessoas geralmente dão. Eu ainda não senti vontade de ir à igreja para ser um crente. Veja bem, tem muita gente que fala isso. Não, no dia que Deus tocar no meu coração, no dia que eu senti assim, firmeza para ir e tal. Aí você vai dizer para ele assim, a salvação não é baseada em nossos sentimentos, mas é baseada em uma fé obediente à palavra. Entendeu? A salvação não é baseada no sentimento do homem, porque senão ninguém nunca ia sentir. 1 João capítulo 5, versículo 13 diz assim, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus. Veja bem, crê, não é os que sentem. Para que saibais, outra coisa, não é para que sintais, mas para que saibais, tenha conhecimento, conheçam, que tendes a vida eterna,
e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então não tem nada a ver com sentimento. Salvação é uma questão de obediência à palavra de Deus. Você só precisa crer naquilo que Deus está falando. Então essa vontade, tá? É uma vontade que a gente pode até orar, fala assim, ó, então tá bom, tudo bom, eu vou orar a Deus agora e Deus vai te dar vontade agora. Só que o que eu tô te falando é a palavra, você precisa crer e obedecer a palavra. Vamos ver aqui outras desculpas, né, que são apresentadas. É uma desculpa, toda religião é boa. Eu, sendo sincero, é o que importa. Essa é uma desculpa, né, que as pessoas dão a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, a respeito da religião. E ele fala que toda religião é boa, sendo a pessoa sendo sincera é que importa, né? Aí você pode dizer para ele assim, olha, a sinceridade é boa, mas não é um requisito para a salvação. Não adianta se dizer sincero e desobedecer a Deus. Se você fala assim, eu sou sincero, tá, se você é sincero, então obedeça o que Deus fala, porque é a obediência a Deus que vai te salvar, não é a sua sinceridade. Tem muita gente sincera, pega um ônibus para Santa Cruz, sincero, acreditando que vai chegar na Barra, né? Sincero, mas não vai, ele vai chegar em Santa Cruz, com toda a sinceridade que ele tiver, se tiver dentro do ônibus errado, pode ser mais sincero que for, vai chegar no lugar errado, entendeu? Ele tem que ter consciência daquilo que é certo e fazer a coisa certa, não é só ser sincero. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. Então a pessoa pode ser sincera, mas se ela não creu em Jesus, conforme a palavra de Deus fala, ele está dizendo que Deus é mentiroso, né? Que Deus é mentiroso. Deus fala assim, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que vocês sejam salvos. Deus fala isso, pela sua palavra, que através de Jesus, que Jesus é o único que pode trazer, é o único caminho, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é o único caminho. Aí se a pessoa não crê nisso, mesmo ela sendo sincera, ela está dizendo que Deus é mentiroso. Então, essa não é desculpa. Sinceridade não é desculpa para rejeitar o Evangelho. Vamos ver aqui a próxima desculpa e a refutação. A vida cristã é um fardo. Isso algumas pessoas falam, né? Aí você pode dizer para ele assim, não se pode dizer que algo é bom ou ruim sem experimentar. Entendeu? Você fala assim, isso é bom ou ruim sem experimentar. A Bíblia, no capítulo Salmo 34:8, fala, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então você que acha a vida cristã um fardo, vem experimentar Jesus, vem experimentar a vida com Deus. Glória a Deus. É um convite que a Bíblia te faz. Vamos ver aqui outra desculpa. Todos são filhos de Deus. Isso daí muita gente fala. Todos são filhos de Deus. E Deus não vai condenar ninguém. Aí você pode dizer para ele assim, é o homem que está condenando a si mesmo quando ele rejeita Jesus. O homem, quando rejeita Jesus, ele condena a si próprio. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nem todos são filhos de Deus. Aqueles que creem no nome de Jesus, Deus deu o poder de ser feito filho. Agora os outros demais são criaturas de Deus, não são filhos. Em João 3,18 diz, quem crê nele, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Entendeu? Não é Deus que vai condenar, não. A pessoa já se condenou.
porquanto ela não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque é a única forma de salvar. A Deus entregou para nós uma única maneira da gente ser salvo. Se a pessoa não quer aceitar o que Deus fala, ela está condenando a si própria, entendeu? Não é Deus que vai condenar, mas ela mesma está se condenando a si própria. Vamos ver um próximo, desculpa, e é a refutação. Todos são filhos de Deus, e Deus não vai condenar ninguém. É o homem que está condenando a si mesmo, quando rejeita o meio de salvação que Deus nos deu, Jesus Cristo. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos ver aqui uma nova desculpa. Não preciso ser crente em Jesus. Eu creio em Deus e me considero uma boa pessoa. Isso aqui também é muito falado, né? Então você pode dizer para ele: qualquer pessoa, boa ou má, sem Jesus, é um pecador desobediente e perdido. Qualquer pessoa, seja ela boa ou má, sem Jesus, ela é uma pecadora, um pecador desobediente e perdido. 1 João capítulo 5,12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Efésios 2,3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, veja bem, é a questão de natureza, éramos por natureza, éramos naturalmente filhos da ira, como os outros também. Então qualquer pessoa, sendo boa ou má, sem Jesus, ela é naturalmente um filho da ira, porque ela está fazendo a vontade da carne, os desejos da carne e os desejos dos seus pensamentos. Só Jesus tem a vida, só Jesus. Vamos ver aqui um próximo. Quando eu morrer, Deus vai escolher para onde eu vou, né? Aí você vai dizer: nosso destino eterno é escolhido por nós enquanto estamos vivos aqui na terra. Jesus falou em Mateus 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Veja bem, então é uma escolha que você faz. É a escolha de qual porta você quer prosseguir, qual caminho você quer prosseguir. Não é Deus que vai escolher para onde você vai. Aqui na terra, você escolhe o seu destino. Vamos ver a próxima. Deixo a questão de vida eterna para quando eu morrer. Não me preocupo com isso agora. É uma desculpa, né? Aí você vai responder: a vida ou a morte eterna começa aqui. A nossa partida apenas torna eterno a nossa escolha. Entendeu? Então, a vida eterna começa aqui. A morte eterna começa aqui. A nossa partida apenas torna eterno aquilo que a gente escolheu. Em João 3,18 diz assim: quem crê nele não é condenado. Então é uma escolha. Se você crê em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê nele já está condenado. Entendeu? Ele já está. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Enquanto não crer em Jesus, está em situação de morte. Enquanto a pessoa não crer em Jesus, ela está no estado de condenação. Se ela morrer, vai tornar eterno aquele estado de condenação.
mas vamos ver que a vida eterna, a morte eterna começa aqui. Depende, a nossa partida apenas torna eterno a nossa escolha. Vamos ver aqui a questão da vida, né? A gente viu a questão da morte. Na verdade vos digo que aquele que crê tem a vida eterna. João 6,47. Então ele fala que tem, é uma questão de já atual, presente. A pessoa tem. Se ela morrer, né, no momento que ela faz a passagem para a eternidade, ela tem já a vida eterna, ela já tem a vida aqui. João 5,24 diz: em verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte eterna para a vida eterna. Entendeu? Quem crê em Jesus está em situação de vida. E quando ela parte, quando ela faz a passagem, apenas torna eterno aquilo que ela escolheu. Entendeu? Então, esses são algumas desculpas e objeções ao Evangelho e também as nossas refutações. Quando nós nos propomos a pregar o Evangelho, é um sinal de que resolvemos viver em obediência ao mandamento de nosso amado Senhor. Ele nos deu a salvação e nada podemos lhe dar em troca dela. Mas ele nos ordenou que trabalhemos junto com ele para a salvação de outras pessoas, a fim de que essas pessoas sejam alcançadas como nós o fomos. E quando tudo terminar, ele nos recompensará. Este é o assunto para o nosso próximo estudo. Qual será a recompensa por pregar o Evangelho? Nós queremos terminar aqui pedindo ao Pai que abra o seu entendimento para que você compreenda esta verdade e viva de acordo com ela. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que nos acompanharam neste momento, Senhor Deus, desse estudo. Pedimos que o Senhor esteja abençoando ricamente e poderosamente a vida dos teus amados. Toma cada um nas tuas mãos, abençoa, meu Pai, nós oramos nesta hora, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe a todos e que a gente vá ganhar almas para o Senhor, porque somos chamados para pregar o Evangelho. Deus abençoe. Esta obra é de Deus e ela não vai parar. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Deus seja com todos, no nome de Jesus.